Rumores vindos de dentro do palácio deixaram os observadores da realeza perplexos, sugerindo que a rainha Camila poderia estar enfrentando uma proibição inesperada da família real. O motivo? Uma revelação chocante de ninguém menos que o príncipe Harry. Desde o lançamento de seu livro de memórias explosivo, Spare, as tensões entre Harry e a família real só aumentaram. Mas agora, com novos detalhes surgindo sobre o papel de Camila na definição do futuro da monarquia e as queixas pessoais de Harry contra ela, parece que a disputa chegou a um ponto de ruptura irreversível. Então, o que o príncipe Harry revelou que poderia mudar tudo? E por que a rainha Camila está repentinamente no centro desta crise? Será este realmente o capítulo final da já frágil relação entre Camila e a monarquia? Vamos mergulhar na história completa. Uma história repleta de segredos, traições e a possibilidade de um adeus definitivo para a rainha Camila. O momento que deu início a tudo. O príncipe Harry chama Camila de vilã. Tudo começou com a entrevista que abalou a monarquia. Durante a promoção de seu livro de memórias, explosivo, Spare, o príncipe Harry concedeu uma entrevista de Language Not Registered for Generation Minutos a Anderson Cooper e proferiu as palavras que dominariam as manchetes por semanas. Ela era a vilã. Com essa única declaração, ele destruiu a imagem pública cuidadosamente construída da rainha Camila e reacendeu tensões que fervilhavam há décadas. Ela era a vilã na história dos meus pais, a terceira pessoa no casamento deles, afirmou Harry sem rodeios, fazendo referência ao relacionamento conturbado de seus pais na famosa entrevista de sua mãe, a princesa Diana, onde ela disse: "Éramos 3 neste casamento." Além da queixa pessoal, a descrição feita por Harry insinuava que o desejo de Camila de se tornar rainha consorte a levou a tomar atitudes calculadas que prejudicaram outros membros da família. Ela precisava reabilitar sua imagem, disse Harry em suas entrevistas, acrescentando que ele e seu irmão, o príncipe William, estavam entre as possíveis vítimas dessa reabilitação. Aqueles que se lembravam da resistência inicial do público em aceitar Camila após a morte prematura de Diana encontraram grande ressonância nas acusações de que ela estava preparada para sacrificar outros em seu altar pessoal de relações públicas. Segundo fontes próximas à família real, a tensão dentro do palácio aumentou imediatamente com essas declarações públicas. O rei Carlos III, dividido entre a lealdade à esposa e ao filho caçula, teria se visto numa situação impossível. Sua Majestade ficou devastado com a caracterização da rainha consorte, confidenciou uma fonte do palácio. Houve discussões imediatas sobre como lidar com os compromissos reais dali em diante. Os efeitos do comentário de Harry sobre a realeza se espalharam rapidamente pelos círculos reais. Camila, que havia trabalhado décadas para superar a animosidade pública e conquistar aceitação, de repente se viu novamente sob os holofotes negativos. A segurança em torno de suas aparições públicas foi discretamente reforçada, e funcionários do palácio notaram uma diferença marcante em seu comportamento em eventos subsequentes. O que ninguém poderia prever era como esses comentários iniciais evoluiriam para uma proibição total de participação em certas funções reais. Embora o palácio mantivesse oficialmente um silêncio digno em público, a portas fechadas, a monarquia lutava para conter os danos. As palavras vilão e terceira pessoa tornaram-se sinônimos nos corredores do palácio para a crescente crise que logo levaria à ausência inesperada da rainha Camila em importantes reuniões reais. Harry nunca perdoou Camila por substituir Diana. Mas por que Harry faria tais afirmações? Ele nutria alguma vingança pessoal contra Camila? Para entender a profundidade do ressentimento de Harry em relação a Camila, precisamos voltar no tempo. As raízes remontam à sua infância, muito antes de Camila se juntar oficialmente à família real. Quando menino, lidando com a morte de sua amada mãe, Harry supostamente via Camila não como uma possível fonte de conforto materno, mas como uma substituta indesejada. Diana era insubstituível aos olhos de Harry, explicou um ex-funcionário da Casa Real que trabalhou em estreita colaboração com a família durante esse período. Toda criança deseja que seus pais se reconciliem, e a presença de Camila tornava esse sonho impossível ainda mais distante. Dá para imaginar a frustração do jovem Harry.
Quando a princesa Diana faleceu, o príncipe ficou traumatizado com o frenesi da mídia em torno das últimas palavras e pensamentos de sua mãe sobre o rei Charles e Camila. Ele teve dificuldade em aceitar o relacionamento do pai com Camila. Encontros familiares privados se tornaram eventos tensos, e Harry, segundo relatos, se isolava quando Camila estava presente. Era possível perceber, pela linguagem corporal dele, que ele estava desconfortável. O ex-funcionário lembra que não havia hostilidade declarada, apenas uma sensação palpável de que ele preferia que ela não estivesse ali. Conforme Harry entrava na adolescência, as coisas pioraram. O desconforto evoluiu para uma rebeldia silenciosa, enquanto William, talvez mais pragmático por natureza e consciente de suas responsabilidades como futuro rei, se esforçava para construir um relacionamento cordial e fazer as pazes com Camila. Harry mantinha uma distância emocional. Biógrafos da realeza observam que, durante eventos formais, Harry frequentemente se posicionava bem longe de Camila nas fotos de família. Embora sutil, era um sinal de seus verdadeiros sentimentos por Camila. Segundo relatos, um evento particularmente comovente ocorreu quando Harry tinha Language Not Registered for Generation Anus e celebrava o Natal em Sandringham. Harry aceitou com gratidão o presente atencioso de Camila, uma primeira edição de um de seus livros favoritos, mas depois disse a um primo que o presente deveria ter vindo de sua mãe. Camila lutava para criar um vínculo profundo com seu enteado, porque o fantasma de Diana pairava sobre cada interação que ela tentava realizar. Harry nunca viu Camila como uma figura materna, afirma a comentarista da realeza Charlotte Davis. Para ele, ela era simplesmente a mulher que havia complicado o casamento de seus pais e que agora ocupava um espaço em suas vidas que ele sentia pertencer à memória de sua mãe. Esse sentimento viria à tona mais tarde nas memórias de Harry, onde ele descreveu a culpa que sentia por ter que dividir seu pai com Camila e a percepção de que Charles frequentemente priorizava seu relacionamento com ela em detrimento do tempo que passava com seus filhos. O distanciamento emocional que começou na infância criou fissuras que acabariam por se romper completamente quando Harry se tornou marido e pai, trazendo uma nova perspectiva para a história de sua família e, por fim, levando à chocante proibição que abalaria a monarquia profundamente. A exposição secreta de Harry sobre Camila, o livro de memórias do príncipe Harry, Spare, não deixou pedra sobre pedra no que diz respeito às suas queixas contra a família real. Mas e se houvesse mais? Algo tão prejudicial que foi deliberadamente mantido em segredo do público? De acordo com fontes anônimas, um capítulo inédito de Spare contém revelações chocantes sobre a rainha Camila. Segredos que, se revelados, poderiam ameaçar sua posição dentro da monarquia, embora este capítulo nunca tenha sido publicado. Rumores sobre seu conteúdo começaram a circular, pintando um quadro de uma ascensão ao poder cuidadosamente orquestrada e uma traição sobre a qual Harry não podia mais se calar. Então, o que exatamente Harry descobriu neste capítulo secreto de suas memórias? Fontes internas afirmaram que sua exposição secreta se concentrou no suposto papel de Camila em vazamentos para a mídia, um problema que há muito tempo é motivo de discórdia para o Duque de Sussex. Harry sempre expressou sua opinião de que alguns membros da família real conspiraram com a mídia, fornecendo aos tabloides histórias cuidadosamente selecionadas em troca de publicidade positiva. Embora ele já tenha culpado funcionários do palácio e até mesmo membros de sua própria família, este capítulo inédito supostamente vai um passo além e sugere que Camila é a principal responsável por influenciar a percepção pública da saída de Meghan e Harry da família real. A acusação mais grave é a de que a equipe de Camila espalhou ativamente histórias falsas e prejudiciais sobre Meghan Markle para desviar a atenção da imprensa negativa. Harry sempre desconfiou dos tabloides britânicos, mas, ao começar a investigar a origem de certos ataques da mídia, supostamente encontrou um padrão. Tudo apontava diretamente para o círculo íntimo de Camila. Se verdadeira,
Essa revelação sugere que a mulher que passou décadas reabilitando sua própria imagem o fez, pelo menos em parte, sacrificando membros da realeza no processo, incluindo Harry e Meghan. Um incidente em particular se destaca. Pouco depois da chocante entrevista de Harry e Meghan com Oprah Winfrey, na qual Meghan revelou ter lutado contra problemas de saúde mental e ter recebido comentários racistas de membros da família real, notícias negativas sobre Camila ressurgiram. A opinião pública não era totalmente favorável a ela, com muitos ainda tendo dificuldade em aceitá-la como rainha consorte. Então, quase da noite para o dia, a narrativa da mídia mudou. De repente, Meghan e Harry se tornaram os principais alvos de críticas implacáveis. Notícias sobre o comportamento difícil de Meghan, funcionários pedindo demissão em lágrimas e alegações de que ela teria intimidado assessores da família real inundaram as manchetes. Será que o incidente foi uma distração calculada? Se o capítulo inédito de Harry for publicado, poderá revelar como Camila usa vazamentos cuidadosamente planejados para proteger sua própria reputação, enquanto permite que outros membros da família, principalmente Meghan, levem a culpa. As implicações são enormes e, se comprovadas, podem manchar a reputação de Camila como rainha e fragmentar ainda mais uma monarquia já fragilizada. O capítulo foi mantido em segredo do público. Nem mesmo o rei Charles ou membros importantes da família real tinham conhecimento de seu conteúdo. Mas agora que o segredo foi revelado, o príncipe Harry sabe exatamente o que está em jogo. Se a verdade completa vier à tona, poderá ser o golpe final. Aquela que força a família real a se despedir para sempre da rainha Camila. A revelação da gravação secreta. Com o vazamento do vídeo, agora conhecido pela família real, o príncipe Harry sentiu que era hora de revelar o que chamou de prova irrefutável. Segundo fontes internas, Harry guardava há muito tempo uma gravação secreta, na qual Camila supostamente fazia comentários depreciativos sobre Meghan Markle e a falecida rainha Elizabeth II. Fontes próximas a Harry afirmam que ele manteve a gravação em segredo por anos, por respeito ao pai e à avó. Mas agora, com as tensões no limite, ele acreditava que havia chegado a hora de a verdade vir à tona. A gravação teria sido feita inadvertidamente durante uma reunião privada em Clarence House, na qual Camila supostamente se referia a Meghan como aquela americana problemática e insinuava que a falecida rainha estava frágil demais para enxergar com clareza assuntos importantes da realeza. Embora a gravação completa nunca tenha sido divulgada ao público por respeito à monarquia, Harry optou por compartilhá-la com alguns membros da família real, incluindo o rei Charles e a princesa Anne. Segundo fontes do palácio, a reunião em que a gravação foi reproduzida foi carregada de emoção e deixou a sala em silêncio absoluto. Quando Harry a reproduziu, a sala ficou completamente silenciosa, afirma uma fonte do palácio que falou sob condição de anonimato. O rei parecia visivelmente mal, e a princesa Anne teve que sair da sala por um instante para se recompor. A gravação supostamente capturou cerca de Language Not Registered for Generation minutos de conversa em que Camila falou francamente com uma amiga próxima sobre suas frustrações com a crescente popularidade de Harry e Meghan e o que ela percebia como ameaças à sua posição na hierarquia familiar. Ela também falou mal da falecida princesa Diana, questionando por que o mundo ainda a preferia. O mais prejudicial foram os supostos comentários sobre a rainha Elizabeth II, que era profundamente respeitada por todos os membros da família e pelo público britânico. Diz-se que ouvir sua esposa falar de forma desrespeitosa sobre sua mãe mudou a perspectiva do rei Charles sobre a situação. Sua majestade estava dividida entre lealdades, mas a memória de sua mãe é sagrada para ele. A fonte explicou que algo fundamental mudou naquele momento. Harry teria dito ao pai que não tinha intenção de tornar a gravação pública, mas sentiu-se compelido a compartilhá-la em particular como prova de que não estava apenas blefando sobre Camila, mas também expressando seus próprios sentimentos em relação a ela. Guardei essa gravação para mim por anos. Harry teria dito ao pai, mas você precisa entender por que me senti assim. Isso não é imaginação.
nem paranoia. Estas são as palavras dela. A existência desta gravação, embora nunca oficialmente reconhecida, pelo Palácio de Buckingham, teria levado a uma série de reuniões de crise envolvendo o secretário particular do rei, consultores jurídicos da realeza e membros da corte. A conclusão a que se chegou durante essas reuniões levou diretamente aos chocantes arranjos relativos ao papel da rainha Camila em reuniões familiares. Arranjos que, mesmo que não fossem compartilhados com pessoas de fora, logo se tornariam impossíveis de esconder do público, o ultimato real. A divulgação do vídeo de Camila falando mal de Harry aconteceu após um tenso confronto no castelo de Windsor, que marcou o fim do relacionamento entre Camila e Harry. Numa última tentativa de reconciliação, o rei Charles teria organizado um encontro privado entre o filho e a esposa. Em vez disso, o que aconteceu praticamente garantiu que Camila seria marginalizada, consolidando seu lugar não no círculo íntimo, mas sim fora dele, o que a excluiu de importantes eventos da realeza. Apenas os três estavam presentes na reunião, que ocorreu nos apartamentos privados em Windsor. Mas a situação rapidamente se deteriorou, quando Harry supostamente apresentou mais provas do que descreveu como a campanha de Camila contra ele e Meghan. Isso não vai se resolver com uma conversa educada, Harry teria dito ao pai. Ou a verdade é reconhecida, ou não terei outra escolha a não ser torná-la pública. Normalmente calma sob pressão, Camila teria perdido a paciência durante essa discussão. Você já destruiu o suficiente com seus livros e entrevistas, ela teria respondido. Você deveria amadurecer e deixar o passado onde ele deve estar. Sua mãe não vai voltar. Essa declaração, proferida em um momento de frustração, seria o motivo pelo qual ela foi banida de sua própria posição nos círculos da realeza. O rei Charles, dividido entre a esposa e o filho, teria tentado mediar a situação, mas se viu incapaz de superar o abismo que os separava. A presença de Camila na família real havia causado atritos com quase todos os membros da família, desde sua irmã e filhos até mesmo seus netos. Era hora de fazer o que ele deveria ter feito há muito tempo. Quando Harry saiu da reunião, testemunhas o descreveram como visivelmente abalado, mas resoluto. Segundo relatos, ele disse à sua equipe de segurança que finalmente estava tudo resolvido. Para muitos membros da realeza, esse foi o momento em que a reconciliação entre enteado e madrasta se tornou impossível. O rei, forçado a tomar uma decisão impossível sobre o futuro, passou dias em profunda reflexão em Balmoral, a propriedade escocesa que sua falecida mãe tanto amava. Ele caminhava sozinho pelos jardins durante horas, conta um funcionário da propriedade. Aqueles de nós que servimos a família há anos nunca o tínhamos visto tão perturbado. O próprio rei, e não Harry, deu o ultimato a Camila, supostamente durante um jantar privado, explicando que alguns ajustes teriam que ser feitos em seu papel público para manter a estabilidade da monarquia. Segundo um ex-diretor de comunicação do palácio, Sua Majestade deixou claro que, embora o casamento permanecesse sólido, considerações institucionais exigiam decisões difíceis. Essa conversa deu início a uma série de arranjos sem precedentes que logo se tornariam evidentes para os observadores da realeza em todo o mundo, e gerariam intensa especulação sobre o que exatamente o príncipe Harry teria revelado, que poderia levar à proibição da rainha consorte de participar das reuniões da família real. O silêncio como arma. A implementação da proibição da rainha Camila de participar das reuniões familiares não ocorreu com um anúncio dramático, mas por meio de uma série de ausências cuidadosamente orquestradas que os observadores da realeza perceberam rapidamente. A estratégia desenvolvida por assessores sêniores do palácio visava minimizar a especulação pública, ao mesmo tempo que estabelecia gradualmente uma nova normalidade para as aparições da família real. A decisão foi lidar com a situação com absoluta discrição, explica um ex-diretor de comunicação da Casa Real. Sem anúncios, sem explicações. Apenas um padrão gradual, que acabaria por ser aceito como o novo status quo. Essa abordagem começou com a ausência notável de Camila na festa de aniversário particular do Príncipe George, um evento ao qual ela normalmente compareceria como madrasta do menino. A equipe do palácio
recebeu instruções rigorosas sobre como explicar suas ausências. Fomos instruídos a alegar compromissos anteriores ou problemas de saúde menores, caso fôssemos pressionados, revela um ex-funcionário, mas nunca a dar mais detalhes. Inicialmente, essas explicações satisfizeram as perguntas da mídia. Mas, à medida que o padrão se repetia, com Camila faltando a vários encontros familiares, as especulações começaram a aumentar. A manifestação física da proibição tornou-se evidente nas próprias residências reais. No Palácio de Buckingham, funcionários notaram que os pertences pessoais de Camila haviam sido removidos de certas áreas privadas da família e concentrados em seus aposentos oficiais. Era como se fronteiras invisíveis tivessem sido traçadas dentro dos palácios, observa um funcionário de longa data da Casa Real. Áreas designadas exclusivamente para a família passaram a excluir repentinamente a rainha consorte, embora ninguém ousasse falar sobre isso diretamente. O rei Charles manteve uma postura pública unida com Camila em funções oficiais de Estado e compromissos formais, mas aqueles próximos a ela notaram um claro distanciamento entre os dois durante essas aparições. Eles desempenharam suas funções impecavelmente. Observa um diplomata que participou de um jantar de Estado durante esse período. Mas o afeto que caracterizava o relacionamento entre eles estava visivelmente ausente. O silêncio também se estendeu às comunicações da família real. Observadores atentos da realeza notaram que os comunicados de imprensa passaram a se referir a Sua Majestade, o Rei, em vez de Suas Majestades, em contextos que envolviam assuntos familiares. As publicações nas redes sociais das contas oficiais da família real mudaram sutilmente, com menos imagens de Camila em conteúdos centrados na família. Talvez o mais revelador tenha sido a disposição dos assentos na cerimônia anual do Domingo da Lembrança, onde Camila foi posicionada visivelmente separada de outros membros da família real pela primeira vez desde seu casamento com Charles. Foi nesse momento que muitos de nós percebemos que algo fundamental havia mudado, afirma o correspondente da família real, Richard Palmer. No protocolo real, o posicionamento é tudo, e o dela transmitiu uma mensagem clara. O muro de silêncio em torno dessas mudanças frustrou muitos jornalistas especializados na realeza, mas para aqueles dentro do palácio, a mensagem era inconfundível. A rainha Camila havia sido efetivamente banida do círculo íntimo da família real após as revelações chocantes do príncipe Harry. Poderia este ser o fim do futuro de Camila na realeza? Por décadas, a rainha Camila lutou para garantir seu lugar dentro da família real. Mas será que as revelações chocantes do príncipe Harry podem ameaçar tudo pelo que ela lutou? Com rumores circulando sobre crescentes tensões dentro do palácio, a reação pública aumentando e a imagem da monarquia sob escrutínio, alguns se perguntam se o banimento permanente poderia se tornar realidade para Camila. À primeira vista, a ideia de Camila ser removida da família real pode parecer improvável. Afinal, ela é a esposa do rei Charles III, oficialmente coroada rainha em uma cerimônia histórica. No entanto, a história mostra que a monarquia não é estranha a decisões drásticas quando a opinião pública se volta contra um de seus membros. Se a pressão continuar a aumentar, será que a família real poderá começar a distanciar-se discretamente de Camila para proteger o seu próprio legado? Um dos maiores desafios que Camila enfrenta é a sua luta constante pela aceitação pública. Apesar dos seus anos de trabalho de caridade e do seu compromisso com os deveres reais, muitos na Grã-Bretanha e em todo o mundo nunca a aceitaram totalmente como rainha. Para alguns, ela será sempre a outra mulher, a pessoa no centro do triângulo amoroso mais infame da história da realeza. A memória da princesa Diana ainda é muito presente, e as recentes acusações de Harry reacenderam antigas feridas do passado, tornando ainda mais difícil para Camila escapar da sombra do legado de Diana. Numa monarquia construída sobre a tradição e a confiança pública, a percepção é tudo. A família real sempre teve o cuidado de manter uma sensação de estabilidade. E se a presença de Camila começar a causar mais mal do que bem, o rei Charles poderá ser forçado a fazer uma escolha difícil? Embora impensável agora, já se comentam nos círculos da realeza se um afastamento mais discreto e digno da vida pública poderá estar no seu futuro. Mas como seria isso?
Camila perderia seu título real. Assim como o príncipe Andrew foi afastado da monarquia após o escândalo, ela permaneceria apenas como rainha, cumprindo funções mínimas, enquanto os membros mais jovens da realeza, o príncipe William e Kate, assumiriam mais responsabilidades. Essas perguntas podem parecer prematuras, mas a monarquia britânica sobreviveu por séculos adaptando-se às crises. E se a reação negativa continuar a crescer, o papel de Camila poderá ser discretamente ajustado para manter o apoio público. A reputação de Camila sempre foi um assunto delicado, e a mais recente controvérsia reacendeu antigos debates sobre sua legitimidade como rainha. Enquanto alguns apoiadores da realeza se uniram a ela, outros começaram a questionar se ela era realmente a pessoa certa para ocupar um título tão importante. Se a pressão pública continuar a aumentar, a monarquia poderá ser forçada a tomar medidas. Resta saber se a chocante proibição da rainha Camila de participar em reuniões da família real se revelará temporária ou permanente. O que é certo é que as revelações do príncipe Harry alteraram fundamentalmente a dinâmica da família mais famosa da Grã-Bretanha, de maneiras que poucos poderiam ter previsto. Por agora, a rainha Camila permanece ao lado do rei Carlos. Mas o mundo sabe que, se a família real a considerar um problema, a história demonstra que não hesitarão em proteger a instituição, mesmo que isso signifique fazer um sacrifício difícil. A única pergunta que resta é: por quanto tempo mais Camila conseguirá se manter no poder? O que começou com a descrição sincera do príncipe Harry sobre sua madrasta como a vilã da história da família, em seu livro, evoluiu para uma complexa teia de alegações, evidências e consequências que continuam a remodelar a instituição, deixando-nos com uma única questão: será este o fim do lugar da rainha Camila na família real? Chegou a hora de dizer adeus para sempre? Só o tempo dirá. Este pode ser um dos maiores escândalos da realeza até agora. Você acha que a rainha Camila está realmente sendo banida da família real? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo. Até o próximo.